Abre lá em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 33. Era uma ministração, Hamilton, que já virou 3. Está virando uma série já. Deus é bom. E a gente tem aprendido com o Senhor semana após semana. Mateus 5,33. Acharam aí? Vou esperar vocês acharem. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a tua túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ele está mostrando para nós aqui que a lei, da forma que ela foi apresentada, era o mínimo a se fazer. E ele começa dizendo sobre não jurar em falso. Jesus reprova não somente o juramento falso, mas todo tipo de juramento. Ele está dizendo, ó, você não precisa jurar por nada. Alguém nos jurar não significa que irá cumprir, significa? A pessoa fala, não, a partir de hoje você tudo vai ser diferente. Eu juro para você. É garantia que vai funcionar? Quantas vezes a gente já ouviu promessas, juramentos que não se cumpriram? Quantas vezes a gente já fez juramentos que a gente também não cumpriu? Para que a gente consiga ter a confiança das pessoas no que a gente está dizendo, a gente precisa construir um ambiente de confiança. Olha para mim aqui, ó. Confiança não é algo que a gente exige, não é algo que a gente cria. A gente, ó, agora você pode confiar em mim. E a confiança passa a existir. Confiança a gente constrói. E às vezes demora bastante tempo de construir. Agora, irmãos, para destruir é tão fácil. Uma pisada na bola, você já quebra toda a confiança da pessoa que está ali pertinho de você, que convive com você todos os dias. Isso te afasta dela. Alguém que decide dizer a verdade, a despeito de quão difícil possa ser assumi-la, cria um ambiente de confiança em relação a tudo que diz e que fala. A gente precisa tomar uma decisão. Não, porque essa situação é tão difícil, eu vou dar uma contornada aqui para ficar mais fácil. Isso não é contornado, isso é mentira. E a gente acaba quebrando elos de confiança com essas atitudes. O mundo tem olhado para nós, as pessoas da nossa casa têm olhado para nós e esperado ver nas nossas atitudes que gerem confiança por causa da verdade de Deus que sai da nossa boca. Por mais difícil que seja, nossa, eu fui mandado embora. Como é que eu vou contar para minha mulher? Vou dar uma segurada aqui, vou falar que eu estou de férias. Aí no meio desses 30 dias eu dou um jeito de contar para ela. E lá no meio desses 30 dias você realmente conta para ela. Olha, eu estava segurando aqui, mas na verdade eu fui mandado embora. Faz 15 dias já. Você quebrou a confiança dela? Quebrou. Construir é muito mais difícil do que destruir. Tá certo? Até hoje, quando alguém jura fazer algo, para a gente se sentir mais seguro, a gente não fala assim, mas você jura por Deus?
Já fez isso? Quem já fez isso? Levanta a mão aí. Você jura, mas você jura por Deus? E você já ouviu isso também? Por quê, irmãos? Porque no fundo, a gente não acredita. A gente acha que aquilo é mais uma promessa vazia. E o que Jesus está dizendo aqui? Ó, você vai mudar a visão das pessoas em relação a você. Não é fazendo juramentos e promessas. É através das suas atitudes. Quando você disser sim, tem que ser sim. E quando você disser não, tem que ser não. As pessoas precisam olhar para você e acreditar naquilo que você está falando. O nosso agir precisa ser pautado em palavras que expressem a verdade. Para de dar jeitinho nas coisas. Aliás, irmãos, esse é um dos defeitos do mentiroso. Ele sempre tenta ajeitar as coisas primeiro. A gente vê isso nos filmes, não vê? Ah, eu vou fazer, mas eu vou esperar um pouco, eu vou dar um jeitinho aqui. A gente fala, pô, era tão mais fácil se falasse a verdade. Só que o filme reflete as nossas atitudes. O filme tenta mostrar uma atitude que a gente exerce no dia a dia. E a gente também faz isso. A questão aqui não é se juramos em nome de Deus ou não, mas a gente aprender a dizer sempre a verdade. O que Jesus estava tentando trazer para o nosso coração com essa palavra? Olha, escolha dizer a verdade. E você vai criar um clima, um ambiente de confiança em torno de você. Por isso Mateus transcreve as palavras de Jesus para como devemos passar para as outras pessoas as nossas decisões. A gente tem que, quando for questionado a respeito de uma coisa, a gente tem até o direito de pensar, mas quando a gente der a nossa resposta, a gente não tem que estar conciliando, nem querendo agradar ninguém. Precisa ser a verdade do nosso coração. Quando dissermos sim, precisa significar sim. E quando a gente dizer não, precisa significar não. Qualquer coisa além disso provém do maligno, diz o texto. E como a gente sabe, o maligno é o diabo. E ele também é conhecido como pai do que, irmãos? Da mentira. Se a gente quiser acrescentar algo a mais à verdade, a gente transforma a verdade em mentira. A gente pega algo que a gente ouviu, mas não está tão interessante, vou deixar mais interessante. Vou dar uma incrementada aqui nessa notícia. A gente pega aquilo que era uma verdade e transforma numa mentira. E qual é o grande problema do mentiroso? Você sabe qual é o problema o grande problema de a gente ter esse vício da mentira na nossa vida? A gente mente até quando não é necessário. Não tem necessidade nenhuma de mentir, é apenas um comentário. A pessoa está do seu lado, ela sabe que você está mentindo. Mas você está tão acostumado a mentir que você solta ali mais uma pérola. Não, eu estava aqui com a Kátia, irmãos, e nós vimos um acidente de trânsito, não aconteceu nada. Ela sabe que é mentira. Mas para ficar interessante, para chamar a atenção das pessoas, você soltou mais uma mentira. E vai chegar um momento em que esse mentiroso vai passar a acreditar nas suas próprias mentiras. Vocês conhecem alguém assim? Conta a mentira e ela acredita naquilo. Quando você conta, não, eu estava lá com você, não foi assim. Não, você não prestou atenção. Claro que foi assim. E você vai falar, mas ele está acreditando mesmo, hein? Além de mentiroso, agora ele acredita naquilo que ele está falando. Na mentira que ele está contando. Então, cuidado. Jesus queria nos levar a um nível superior ao que a lei estava nos apresentando. Ele não está dizendo para a gente não jurar, porque é feio jurar. Ele está dizendo para a gente não jurar, porque normalmente a gente não cumpre aquilo que a gente se propôs a fazer. O que ele está dizendo aqui é para nós é o seguinte, ó, nós precisamos mudar a nossa atitude para que as pessoas creiam em nós. Depois ele fala também sobre olho por olho, dente por dente. Crente gosta disso, né? Sou crente, mas não sou besta, tá certo? Pisou no meu calo, pode se preparar. A vingança tarda, mas ela não falha. Já ouviram isso de crente? Vou tirar 5 minutos do Espírito Santo aqui, só para quebrar a cara do irmão. Já ouviram isso?
Eu sou crente, eu creio em Jesus, quero ir para o céu, mas Jesus vai me dar uma liberdade de 5 minutos aqui só para mim fazer esse barraco aqui, depois eu volto. Quando a lei foi criada, ela não era algo ruim, era algo bom. Porque os homens praticavam uma vingança sem proporções. Eles feriam o outro sem que houvesse motivo algum. Mas aí vem o reino de Deus para implantar algo que é muito além do que permitir que, ao se achar que tinha-se um motivo, podia-se vingar do irmão. Jesus nos mostra 4 situações onde a antiga lei aceitava a vingança. E ele diz lá, quando você recebesse uma bofetada. Não fala lá? Se alguém te ferir no lado direito, oferece também a outra face. A bofetada na face direita era uma grande afronta, era uma humilhação. Aliás, até hoje a gente vive e ouve as frases do tipo, na cara de homem não se bate. Já ouviram isso? O rostinho que mamãe passou talquinho não pode bater, ninguém pode bater. Aí Jesus vem e diz, você tem que dar outra face também. O que Jesus pede não é um ato de covardia, mas uma atitude corajosa. Pois oferecendo a outra face, a gente corta a crescente da violência no meio de nós. E revela o caráter de Deus, que perdoa todos os nossos pecados. Quem já pecou aqui? Levanta a mão. Todo mundo já pecou. Quem foi perdoado? Eu recebi perdão, pastor, mas eu perdoar já é outros 500, né? Tem nada a ver com esse negócio de Deus. Deus fez porque Ele quis, eu não faço porque eu não quero fazer. E a Bíblia diz que se a gente não perdoar, a gente tampouco receberá perdão sobre a nossa vida também. Dar a outra face ia contra tudo o que eles consideravam que era honroso. É uma questão de honra para o homem, não se deixar intimidar pelo outro. Lembra que tinha uma época lá que puxava a espada, tinha um pegava um revólver, outro pegava o outro? A gente vê nos filmes, mas que absurdo, né? Só que a gente faz isso até hoje. A gente não pega uma arma de fogo, mas a gente fica trocando farpa com as pessoas. A gente vive num clima de guerra dentro, às vezes, da nossa própria casa. Pastor, eu nem arma tenho, assim, eu sei que é proibido ter arma aqui. Tá bom, você não tem uma arma de fogo que mata, mas a sua língua, muitas vezes, ela fere a tal ponto que a pessoa se sente morta. Se um homem fosse agredido no rosto e não reagisse à altura, as pessoas viam ele como um covarde. Não reagir é uma atitude que não era normal, natural naqueles dias, mas que revelava um desejo de manter a paz com o próximo, passando por cima de si mesmo. É isso que Jesus quer dizer para eles. Olha, quando você determina, quando você decide no seu coração que a paz vai reinar num lugar, ninguém pode mover isso. Ah, pastor, o senhor não sabe como é na minha casa. O senhor não conhece a minha esposa? Ela fala. Se você tiver uma determinação no seu coração de não permitir que as coisas fujam do controle, não vai fugir. E olha para mim aqui, ó. Não depende daquele que não tem Jesus, depende daquele que tem Jesus. Como é que a gente vai esperar uma atitude vinda do Espírito Santo daquele que ainda não tem o Espírito Santo? Quem é que tem que fazer a diferença? Bate no peito assim, eu tenho que fazer a diferença. Vai, fala aí, eu tenho que fazer a diferença. Quando a gente decide não revidar uma afronta, ao contrário, olha para mim aqui, ó, vamos pensar junto aqui, tá bom? Você foi afrontado, e você decide que você não vai reagir àquela afronta. Pelo contrário, você vai agir com mais amor e com mais carinho com aquela pessoa que está te ofendendo. O que acontece? Vocês sabem? A pessoa fica com vergonha. Isso pode acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na escola, com os nossos amigos. Cara, eu estou te provocando aqui, você está me tratando com amor e carinho? Estou entendendo, o que está acontecendo? A nossa atitude pode mudar toda uma situação ao nosso redor. Acontece que a gente se posiciona normalmente como o mundo também se posiciona. A gente tem orgulho de dizer, eu sou de Jesus, mas eu não ajo como Jesus agiria.
Que tipo de clima a gente vai estar criando? Se a gente decidir tratar aqueles que estão nos tratando mal com amor e carinho. Um clima de paz ou de guerra. A gente vai estar construindo ou destruindo. É isso que Jesus queria trazer para o nosso coração. Segunda coisa, o oferecimento do manto. A túnica era uma veste interna, como uma camiseta, ok? Enquanto que o manto era a única proteção contra o frio intenso que se enfrentava no deserto. Para quem não sabe, o deserto em que eles viviam era extremamente quente durante o dia, tipo 50 graus, e de noite chegava a -5, -10 graus. Então era muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Então eles tinham uma visão de que o manto era algo muito importante para eles. E realmente era. Podia ser a diferença entre ficar vivo e morrer durante a noite. Tanto que a lei garantia aos homens o direito ao seu manto. Se alguém devia para você, você podia tirar tudo dele, menos o manto dele. Porque senão ele podia morrer durante a noite. E Jesus sabia disso. E ele quis provar que a gente precisa abrir mão do que nos é mais precioso para buscar a paz. Não era permitido se pedir o manto de um homem. Então Jesus disse que ele deveria ser oferecido. Ninguém tem o direito de te pedir algo, você vai lá e oferece. É isso que Jesus está dizendo. Que a nossa atitude precisa revelar, através das nossas atitudes, a gente revela que Jesus opera no nosso coração. Nós precisamos surpreender as pessoas com atitudes de desprendimento, bondade e amor. Desprendimento como, pastor? Aquilo que a pessoa acha que você não vai abrir mão de jeito nenhum, você vai lá e faz. E pode ser coisa pequena, viu, irmãos? Não pode ser coisa grande, não. Tem atitudes que as pessoas não esperam de nós. Vou dar um exemplo para vocês, bem simples, para vocês entenderem. Essa semana eu levei o cachorro do Marcos para minha casa. Cadê o Marcos? Está aí? E ele falou assim, pai, o senhor quer ir com o meu carro? Quer levar o cachorro no meu carro? Por quê, irmãos? Porque ele sabe que eu não gosto de pôr o cachorro dentro do meu carro. Ok? Aí eu falei, não, filho, fica tranquilo, vai com o seu carro, eu vou com o meu. Ele provavelmente ficou surpreso com algo que é muito simples, não é? Mata alguém e pôr o cachorro dentro do carro? Não, mas se você sabe que a pessoa não gosta de fazer, você tenta evitar, não tenta? Quando a pessoa tem uma atitude que mostra algo contrário ao que você já achava que ia acontecer, não é bom? É disso que Jesus estava falando. De coisas pequenas que a gente pode fazer para surpreender as pessoas. No mundo que a gente vive, tudo é feito por interesse, não é? Tudo que sempre que a gente se propõe a fazer algo pela pessoa, a pessoa pensa assim, e o que ele vai querer? A troco de que isso? Está esperando o que em troca? E nós precisamos mostrar para as pessoas que a gente não está esperando nada em troca. A gente está fazendo que o Espírito Santo habita em nós. Ele está transformando a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. Jesus deu o exemplo. Ele não deu a vida por nós? Qual é o bem mais precioso que uma pessoa tem? Não é a vida? Não é? O que Jesus fez por nós? Ele abriu mão da sua vida por amor da gente. Essa é a maior prova de amor. Terceiro, se formos obrigados a andar 1 milha, devemos andar 2. A gente tem nossas obrigações, e quando a gente cumpre essas obrigações, a gente está fazendo o mínimo. Olha para mim aqui, ó. Homem pensa assim, eu coloquei arroz e feijão em casa, eu fiz a minha parte. Nunca faltou nada na minha casa. Mulheres, é o suficiente? Balança bem assim para eles verem, faz assim, ó. Para eles verem que não é. É responsabilidade do homem ser o supridor? Ok, é. E esse é o mínimo. É responsabilidade do pai pôr o filho na escola e dar material para ele ir para a escola? É, isso é o mínimo. O marido também precisa cuidar da esposa, também precisa ter tempo para os filhos, precisa acompanhar aquilo que está acontecendo dentro do seu lar. Não é?
E muitas vezes a gente é levado a crer que se a gente colocou comida dentro da casa, está tudo resolvido. A minha parte eu fiz, agora o resto é com ela. O marido trabalha e a mulher também trabalha. Aí ele chega em casa e vai assistir televisão, enquanto ela vai arrumar a casa, vai preparar o jantar, não é? Porque isso é coisa de mulher, não é coisa de homem. Já viram isso acontecer? Aí a mulher faz tudo isso, ela entende também que é responsabilidade dela. E ela faz tudo isso. Quando acaba o jantar, ela está acabada, porque ela trabalhou o dia inteiro e trabalhou mais em casa sozinha. É justo, irmãos? É correto? É disso que Jesus está falando. A gente precisa fazer além do mínimo. Dá para fazer algo mais. E a gente vive em dias hoje que a maioria das mulheres trabalham. A maioria das mulheres tem responsabilidade fora do lar. E a gente precisa ajudar. Precisamos ir além do que é obrigatório. As pessoas vão se surpreender quando a gente deixar de fazer o mínimo e começar a se empenhar para entregar o melhor, o excelente. Apenas porque a gente quer agradar a Deus. A Bíblia não diz que tudo que a gente fizer, todas as coisas que a gente fizer, a gente deve fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, com o maior zelo, eu estou fazendo e agradando ao Senhor. E quando eu faço só o mínimo, pastor? Você fez só o mínimo, você já falou. Quem faz o mínimo, irmãos, colhe o quê? O mínimo. O reino de Deus não é baseado na lei da semeadura? Tudo aquilo que plantares, com certeza, colhereis. Você semeou o mínimo, você vai colher o quê? O mínimo. Eu semeei o máximo. Eu me empenhei, eu fui lá, eu ajudei a lavar a louça, eu sequei a pia, eu arrumei o fogão, eu ajudei ela a fazer tudo o que tinha que fazer. Aí nós vamos juntos assistir televisão, nós vamos juntos fazer alguma coisa. Não é muito melhor? Fazer o que o Espírito Santo nos direciona, para que o reino seja revelado através da nossa vida. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu lá ajudando minha mulher a lavar a louça, eu vou ganhar ela para Jesus? Pode ganhar, porque ela vai ver em você uma atitude que você não tinha antes. O senhor está dizendo, pastor, que se eu tiver paciência com aquele meu marido lá, o dia que ele vai assistir jogo, e eu fizer uma pipoquinha para ele durante o jogo, eu vou ganhar ele para Jesus? Pode ganhar, porque é algo que ele não espera. Ele está esperando que você vai brigar com ele. Vai assistir televisão de jogo de novo. De novo você vai assistir jogo. Não enjoa disso. É sempre a mesma coisa, esses caras correndo atrás dessa bola aí. Você não precisa gostar do jogo. Você não precisa assistir o jogo se você não quiser. Mas respeite o prazer do outro. Eu sei, irmãs, que vocês estão libertas das novelas. Eu sei que vocês não assistem mais novela. Vocês estão 100% libertas, né? Isso não acontece mais. Nós estamos falando de outras pessoas, né? Não das pessoas que estão aqui. Mas é outra situação. O cara chega em casa, ele assiste o jornal, acabou o jornal e quer desligar a televisão. Não, mas vai passar a minha novela. Ele não gosta da novela. Tá bom, mas respeito. É importante para ela? Deixa ela assistir. Para que vocês possam ter um ambiente de paz no seu lar. E, de repente, a sua atitude de compreensão pode ajudar a pessoa que ainda não tem Jesus a ver Jesus na sua vida. Ah, pastor, então não vai ser porque eu preguei a palavra de Deus lá com ousadia, porque eu peguei lá o Salmo 119, que diz que é o maior que tem, e li para a pessoa que ela vai se converter? Não. As pessoas são impactadas pela mudança de atitude na nossa vida. Elas começam a ver Jesus em nós, e isso atrai elas para a presença de Deus. Quarta coisa, dá o que pede. A gente não pode fechar o nosso coração para as necessidades do nosso irmão. Olha para mim aqui. Hoje quem está precisando é ele. O que impede que amanhã seja você? Você consegue garantir que tudo que você fez até hoje é 100% garantido que você não vai precisar nada de ninguém? A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E é verdade. Imagine o grau de dificuldade, irmãos, de abençoar alguém
com aquilo que está sobrando lá na sua casa. Você tem lá 3 sacos de feijão. Aí vem teu irmão lá, então eu estou passando uma necessidade, está tão difícil. Estou sem arroz em casa. Você pegar da sua pilha de arroz, 1 saco de arroz, vai fazer grande diferença? Imagina o contrário, você não é a pessoa que tem os 3 sacos de arroz. Você é a pessoa que precisa de 1 saco de arroz. E você tem que levantar da sua casa, ir na casa de um irmão que você conhece, que é irmão aqui da igreja, e dizer para ele assim, olha, eu estou até com vergonha, mas eu não tenho nada para dar para meus filhos comer hoje. Você pode me arrumar nem que for uma caneca de arroz? O que é mais constrangedor, irmãos? A primeira ou a segunda coisa? Então a Bíblia tem razão quando ela diz que é mais honroso dar do que receber, não é? Então a gente precisa tirar do nosso coração essa arrogância. Eu tenho porque eu trabalho. Eu tenho porque eu me esforço. Eu tenho porque eu sou organizado. Sabe por que eu tenho? Porque eu mantenho as minhas contas todas em dia. Mentira. Todo mundo já passou por um momento difícil na vida. Quem já passou por um momento difícil na vida? Levanta a mão aí. Então você não é tão especial assim, percebe? Você não é tão organizado assim, percebe? Talvez você não tenha que ter pedido um pacote de arroz para ninguém, mas você já teve que pedir dinheiro emprestado para o irmão. Falou, dá para você me ajudar? Porque senão vão cortar a minha luz lá, vão cortar a minha água. Talvez você nem pediu. Olha para mim aqui, ó. Talvez você nem pediu. Eu nunca pedi, irmãos, mas eu já recebi cesta básica. E não foi uma vez só, não. Deus foi tão maravilhoso comigo que Ele não permitiu que eu tivesse que pedir. Mas Ele permitiu que eu precisasse. Para que eu aprendesse. Alguns momentos que a gente passa na nossa vida não é para vergonha. É para aprendizado. Algumas coisas acontecem na nossa vida porque Deus está nos levando a um nível superior. Ele está nos ensinando algo novo que vai nos levar a sermos melhor. Toda vez que a gente passa por algum tipo de situação ruim, a gente fica revoltado com Deus. Senhor, eu tenho sido fiel na sua casa, como é que está faltando isso na minha casa? Como é que o meu filho não tem um danoninho para ele comer aqui, um Yakult? Os meus filhos não tinham, irmãos. Foi bênção a vida deles, viu? Porque quando tinha, eles desperdiçavam. Se você der para os meus filhos, qualquer um dos dois, um danoninho ou um Yakult hoje, eles vão comer tudo. Porque eles vão lembrar que teve uma época lá que não tinha. Entendeu? E com o teu filho pode acontecer a mesma coisa. Pode estar mal acostumado. Pode não valorizar tudo que você tem dado para ele. E se num determinado momento faltar, ele pode passar a valorizar aquilo que você pode dar para ele. Não, porque bolacha eu só como daquela traquinas, não é isso? Eles gostam? Só como se for traquinas. Os meus filhos comiam até bolacha de maisena, filho. Não tinha. Como é que está sendo lá na sua casa? O que os teus filhos têm exigido de você? É realmente o necessário? Ou você tem deixado os bichinhos mal acostumados também? Não é? Yakult é bom, irmãos? É. Só que tem outras marcas mais baratas, mas às vezes as crianças não querem. Não, esse é ruim. Lembra, Dá? Esse é ruim demais. Quer não. Então faz o seguinte, deixa uns 2 meses sem. Aí compra o outro lá para você ver se eles não vão comer. Mas, pastor, eu posso dar. Mas, às vezes, irmãos, o não dar educa mais do que o dar. Vocês sabiam que Deus diz não para nós? Tem coisa que você pediu para Deus que Ele não te deu ainda? Eu já pedi tanto, Deus não me deu ainda. Deixa eu te ajudar aqui a entender. Deus diz não para a gente. Tem coisa que a gente pede para Deus e a gente acha que é tão bom. Nossa, Deus, ia ser tão bom se eu tivesse um iPhone 13. É tão legal. Eu preciso de mais, Deus. E passa 1 mês, passa 2, você continua com o seu mesmo celular. Deus não me ama. Ele não me deu aquilo que era desejo do meu coração. Era uma necessidade ou era só um desejo? A Bíblia não diz que Deus vai nos dar tudo que a gente quer. Mas Deus diz que não vai faltar nada do que a gente precisa.
A Bíblia diz que nunca o justo vai mendigar o pão. Mas ela não diz que vai ter requeijão, que vai ter presunto e queijo. Não diz isso. Nós é que queremos essas coisas. E não tem problema nenhum em querer, irmãos. O que a gente precisa entender é que nem tudo que a gente quer a gente precisa. Nem tudo que os nossos filhos exigem de nós, realmente a gente precisa dar. Eu sou da geração que não tomou Yakult. Viu? Na minha casa não tinha Danoninho toda hora, né, mãe? Aliás, eu nem sei se tinha Danoninho naquela época, Yakult naquela época, né? Aí devia ter. E a gente está aqui, irmãos, firme e forte. A vida continua. Tem um monte de coisa que os nossos filhos têm que a gente não teve. E se a gente perguntar para o nosso pai, ele vai falar assim, olha, tem muita coisa que você teve que eu não tive. Não é? Então, assim, é muito fácil olhar para a nossa história e falar, não, eu sou um coitadinho. Os meus filhos, e falar para o seu filho assim, você teve tudo, o pai não teve. Pergunta para o seu pai, ele vai falar assim, ó, muita coisa que você teve eu nunca tive. Muita coisa que você teve era desejo do meu coração e nunca se realizou. E ele continua vivo também. E vamos ser sinceros, a resposta dos filhos em relação à obediência e honra é muito maior nas gerações anteriores do que nas atuais. É ou não é? Se a gente pegar as pessoas que têm 50 anos para cima, você respondia para o seu pai? Hã? E se respondesse? Tapão na boca. Não é? E os seus filhos? Olha para mim aqui. E os seus filhos respondem para você? Quanto, irmãos? Ó. Percebe? O excesso de coisas, ou o aumento do desejo do coração das pessoas em relação a ter coisas, pode não ser positivo. Tem muita coisa que eu e você não tivemos, mas a gente recebeu educação. Recebeu ou não recebeu? Hã? A gente respeita pai e mãe, não respeita? Eu lembro que a minha avó, ela falava que se você não beijasse a mão dela, era falta de respeito. Vocês tiveram avó assim? Tem que pedir a benção para sua avó, não era assim? E o que acontecia se você chegasse lá e não pedisse a benção? Menino mal educado. Não era? Menina mal educada. Chegou aqui e não pediu nem benção para a avó. Por quê, irmãos? Porque eram valores que eram considerados como coisas importantes. E a gente foi perdendo isso. A gente foi abrindo um campo de liberdade que a gente achou que era positivo para os nossos filhos. O que a gente convive hoje? Muitas vezes eles não respeitam a gente. Em muitos momentos eles passam de todos os limites. E a gente pensa assim, se eu fosse bater o quanto merece, não ia sobrar nada. Já pensaram assim? Jesus nos ensina a valorizar as coisas que são importantes. Ele nos ensina a colocar limite nas coisas. Mas, principalmente, ele nos ensina a tratar a nossa casa, a nossa família, com amor. Que a gente comece a olhar para as pessoas do nosso convívio e ver Jesus na vida delas. Por que eu preciso amar o meu pai? Porque ele é a presença de Jesus na minha vida. Por que eu preciso amar o meu filho? Porque Jesus habita nele também. Ok? Então vale tanto para aquele que é novo, quanto para aquele que é velho. Nós como filhos, os filhos de 50 anos, cadê os filhos de 50 anos? Levanta a mão aí. Nós como filhos de 50 anos, a gente piorou um pouquinho, não piorou, irmãos? Hã? A gente já foi melhor, não foi? Verdade ou não? Por quê? Porque a gente tem sido influenciado pelas más coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Pai e mãe ainda é um bem precioso, que muitas vezes a gente só aprende a valorizar quando a gente perde. Viu? Valorize seu pai, valorize sua mãe. Ah, pastor, mas eu já sou velho, né? Você teve mais tempo para aprender, se não aprendeu até agora, mais uma chance para você. O novo agir errado, ele age por inexperiência. O velho agir errado, ele age por burrice, né? Porque ele já tem os filhos dele, ele gostaria que eles honrassem ele.
Mas muitas vezes ele não honra o pai dele. Aquilo que ele queria para a vida dele, ele não pratica na vida do seu irmão. Pastor, mas voltando àquela história de dar as coisas. E as pessoas que são espertalhonas, pastor? Irmãos, o que acontece se a gente der para todos que pedem para a gente? O que acontece? Você tira um mês de férias e fica em casa. Você não foi viajar, você ficou em casa. Quantas vezes por dia apertam sua campanha pedindo coisa? Pastor, qual é o referencial que eu posso usar? Eu não quero pecar. Eu não quero agir contra o desejo de Deus. Ora, irmãos. Eu acredito que Deus vai dar direção para algumas coisas para você fazer. E para outras coisas para você não fazer. Realmente tem gente que pede nas portas, vende tudo para usar droga. Tem. Eu conheço, já ouvi da boca de uma pessoa que participava disso. O cara foi lá, abriu uma empresa, uma cooperativa, contratava as pessoas para pedir alimento e depois ele vendia para os mercados. Ele era um atacadista de coisas que ele pegava na casa dos outros. E pagava salário para as pessoas. Eu vou vender lá 50%, 30%, é seu do que você arrecadou. É errado? É. Acontece nos nossos dias? Acontece. Isso pode fechar o nosso coração para não ajudar mais ninguém? Não pode. Tá certo? A gente não pode ficar nem no extremo. Ah, eu vou dar para todo mundo, nem que não tenha nem para mim comer em casa. Eu vou cumprir a palavra. E também não pode ir para outro extremo. Também agora eu não ajudo mais ninguém. Que depender de mim, vai se virar para outro canto. Vai pedir cesta lá na igreja. Eu ajudo na igreja, vai pedir lá na igreja. É importante que a gente, como igreja também, o que a Kátia falou aqui hoje. É importante que a gente, como igreja também, a gente aprenda a olhar para as pessoas e não só entregar o alimento, mas entregar uma bênção para a vida dela. E quando a gente vai até a casa da pessoa, ainda que a gente não consiga fazer uma casa de paz lá, tá certo? Mas se a gente pelo menos orar por aquela casa, a gente já entregou algo muito maior do que simplesmente um alimento físico. A gente deixou lá um alimento espiritual. Aqueles que vão se responsabilizar por entregar as cestas. É claro que a gente não vai dar conta de entregar 50 cestas, né, irmãos? Eles vão ter que ajudar. Mas você não pode ir na casa de alguém e simplesmente falar, ó, Deus abençoe, viu? Antes de entregar, eu quero orar por vocês. Não é eu posso, eu quero. Por quê? Você tem uma moeda de troca com ela. Não que você vá humilhar a pessoa por causa disso. Não é nada disso. Mas é que ela pode não entender que ela precisa de Deus. Mas você entende. Então, quando você for lá, eu quero orar pela sua casa. Quero orar por você, antes de eu ir embora. Ok? A gente precisa aprender a ser bênção. Nós precisamos aprender a andar da maneira que Deus tem sonhado. Para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Olha para mim aqui, ó. É bom quando a gente tem esse tempo de oração e a gente fala, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero receber, eu quero experimentar, eu quero fluir em tudo isso que o Senhor tem prometido. É bom, não é? Vai acontecer só porque a gente quer? Eu faço tudo errado, irmãos. Eu sou ruim com a minha esposa, eu trato mal os meus filhos, eu olho para o meu semelhante e não tenho compaixão nenhuma por ele. Eu quero mais é que o mundo se exploda, eu quero cuidar do meu problema. Afinal de contas, eu trabalhei, eu construí para mim. Aí eu venho para a igreja, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me derrama sobre mim. Deus vai derramar. É um conjunto de coisas, ok? Deus não está colocando a gente na parede, não. Mas nós precisamos aprender, irmãos, precisamos entender. Estar com Cristo precisa gerar mudança em nós. Quantos tem mais de 10 anos de convertido? Levanta a mão aqui. Mais de 10 anos. Já não está na hora de vocês melhorar, não? Ô, pastor, se eu soubesse, eu não levantava a mão. Podia ter ficado com a minha mão baixada aqui agora. Todo mundo está sabendo que eu não valho nada. Que bom que você entendeu isso. Porque quando a gente compreende as nossas limitações, a gente abre as portas para o agir de Deus. Tá bom? Fica de pé no seu lugar.